galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Do Peru continuam dando muita confusão, tá? Lembra no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, a Keiko Fujimori, ela praticamente está garantida no segundo turno, mas quem vai disputar com ela agora está em questão, tá? Era o Rafael Lopes Aliaga, que é de direita, então nós teríamos um segundo turno entre dois candidatos, né? A Keiko Fujimori da centro-direita, meio corrupta e coisa e tal, mas centro-direita pelo menos, e o Rafael Lopes Aliaga, que é o cara da direita de verdade, né? Só que o que aconteceu é que neste momento, com 49%, 93% das urnas apuradas, o Roberto Sanches, que é o esquerdista, apoiado pelo Pedro Castillo, antigo comunista, presidente comunista do Peru, que tentou dar um golpe, ele está agora em segundo lugar. Então iria a Keiko Fujimori contra o Roberto Sanches, tá? Infelizmente, seria a questão de votar numa direita, centro-direita corrupta ou no esquerdista, né? Mas de qualquer forma, a diferença é muito pequena, tá? E tem muita gente prevendo que vai ganhar o Aliaga mesmo, o Aliaga que vai ficar em segundo lugar. Por quê? Porque nesse momento, toda a zona rural, que é o principal curral eleitoral da esquerda lá no Peru, já foi apurada. E agora faltam algumas zonas de Lima e os votos do exterior, que estão demorando mais. E esses votos são principalmente para o Aliaga. Então, no final das contas, essa deve ir mesmo a Fujimori e o Aliaga para o segundo turno, mas não sabemos ainda. Só que está havendo um monte de questionamento das eleições, lá, acusações de fraude, de confusão e coisa e tal. Eu vou falar para vocês o que está sendo, quais são as acusações que estão acontecendo, quais são as denúncias e o que eu acho que vai acontecer. Tem gente dizendo que vai haver anulação da eleição, tem policiais perseguindo o presidente da ONPE, que é a organização que o TSE deles lá, não é bem o TSE deles não, tá? Eu vou explicar diferente lá no Peru. Mas enfim, tá uma confusão danada por lá, né? Vamos tentar entender como é que tá esse andamento dessas eleições do Peru. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Essas notícias não foram sugeridas por ninguém, eu que trouxe as notícias aqui, porque tá muito curiosa essa história, tá muito confuso mesmo. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Peru, né, tá fazendo a apuração das eleições dele. A eleição lá é manual, então os votos são manuais, são apurados e coisa e tal, dá um trabalho danado, demora um tempão. E está tendo muito questionamento, né, muita acusação de fraude. É o que eu falo sempre para vocês. O pessoal fica nesse negócio de desconfiar das urnas eletrônicas brasileiras. É inútil esse tipo de coisa, é prejudicial para os candidatos da direita esse tipo de desconfiança, né? Eleição com voto manual tem também o mesmo tipo de problema. Eu diria que tem chance de fraude muito maior do que a votação eletrônica. Já expliquei isso várias vezes por aqui, né? Mas enfim, começou então a Keiko Fujimori e o Aliaga na frente, dos dois primeiros lugares. São 35 candidatos, então todo mundo tem votação pequenininha, tá vendo? Que a Keiko Fujimori com 17%, ela está garantida, ela vai para o segundo turno. A dúvida é quem vai com ela para o segundo turno, né? Então tá aqui o Roberto Sanches, que é o esquerdista. Nesse momento ele tem uma vantagem de 13 mil votos, mas apesar de parecer uma boa vantagem, as sessões eleitorais que faltam para votar são todas as de Lima, onde o Aliaga tem muitos votos, e a do exterior, onde ele também tem muitos votos. Então, no final das contas, muito provavelmente ele vai passar o Roberto Sanches e vai acabar ganhando essa eleição. É a previsão do pessoal, ninguém sabe, só quando apurar mesmo para saber, né? Só que a situação está ficando cada vez mais complicada, tá? Por acusações de fraude. Que o Ricardo Belmonte, que é esse cara aqui que está em quinto lugar na corrida, ele também falou, respaldou a denúncia de fraude do Rafael Lopes Aliaga e questiona os resultados eleitorais e disse que estava planejado essa tentativa de manter a esquerda no poder, porque a expectativa deles é, indo a Keiko Fujimori e o Roberto Sanches para o segundo turno, como a Keiko Fujimori tem uma acusação de corrupção, da época da Odebrecht, coisa e tal, eles iriam conseguir emplacar de novo o esquerdista. Isso não é garantido não, tá? Eu tô achando que nessa situação, dado a ojeriza que o pessoal tem pelo Sanches lá, pela esquerda lá, vão acabar elegendo a Fujimori. Não que seja uma coisa muito boa, né? Mas, enfim, a gente não sabe, né? O ideal seria realmente se fosse o Aliaga, que é o cara da direita, que com certeza ganharia da Keiko Fujimori por lá, né? Então, eles estão falando sobre problemas. E aí, o que eles falam, né? Primeira coisa, tem gente dizendo que há um atraso na apuração das sessões em Lima. Que as sessões, lembra, primeiro teve um atraso no próprio funcionamento
das sessões. Não tinha célula eleitoral para o pessoal votar em Lima, né, no dia da eleição. Tanto que teve que fazer a eleição no dia seguinte. Né? Mas agora estão atrasando a apuração em Lima, onde é o grande bastião do Lopes Aliaga. Tá? Ele é prefeito de Lima e ele é muito conhecido em Lima e muita gente vota nele em Lima. Então, seria esse o problema. Só que atrasar a apuração não quer dizer nada, porque em algum momento esse voto vai ter que ser contado, não tem jeito, né? Então, atrasar a apuração, você pode ter um problema igual você teve lá em Honduras, né? Lembra que a eleição de Honduras que teve ano passado, né? O Narzi Asfura ganhou também. Mas ficou esse mesmo negócio, ficou a apuração dando o Nasrallah na frente, coisa e tal, até que no finalzinho, por quê? Porque justamente estava a Comitê Eleitoral atrasando a apuração dos votos do Asfura, né? Só que não deu certo, porque uma hora você tem que contar os votos. Aí, na hora que contar os votos do Lopes Aliaga, ele vai ganhar a coisa toda. Então, essa acusação de que estão atrasando o processamento, isso meio que não faz diferença. Uma hora os votos vão ser contados no final das contas, né? E essa é a situação. Mas tem outras acusações também. Mas para a gente entender as acusações, é primeiro importante entender como é que funcionam as eleições no Peru, tá? Eleição é um negócio que é muito diferente de país para país, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quem faz as eleições é o executivo, é o prefeito da cidade que faz as eleições lá. Imagina aqui no Brasil como é que seria isso. O Eduardo Paes organizando a eleição aqui no Rio de Janeiro. Imagina o caos que seria, né? Mas lá nos Estados Unidos é assim. Então cada país é de um jeito, né? O Brasil inventou a história do TSE. O TSE é um órgão da justiça brasileira, um tribunal mesmo, é do judiciário, não é do executivo, não é do legislativo. E ele que organiza as eleições desde a época do gordinho suicida do Getúlio Vargas, né? Exatamente porque antes era um modelo americano, eram os municípios que faziam as eleições e havia fraude pra caramba nesse negócio, né? Só que, na minha visão, e a de muita gente, o TSE tem um problema fundamental que é o seguinte: o TSE, ao mesmo tempo, é o órgão que faz a eleição e é o órgão que fiscaliza a eleição. Né? Porque ele é a justiça eleitoral. Se alguém questiona alguma coisa na eleição, é o TSE que vai definir se está certo ou errado. Só que é o mesmo TSE que fez a eleição. Então, por óbvio, ele tende a dizer que a eleição está correta, né? Inevitavelmente, o espírito de corpo acaba gerando isso. Muita gente critica, dizendo que deveria haver um desenho diferente, deveria haver um órgão para a execução da eleição e um órgão para a justiça eleitoral em si, para julgar o caso, julgar se a eleição foi justa ou não. Pois bem, no Peru é assim que acontece. Você tem o ONPE, que é a Oficina Nacional de Processos Eleitorais, que é um órgão do governo, do executivo, que faz a eleição. É um órgão independente, totalmente independente, não é ligado ao governo, é um órgão de Estado e coisa e tal, mas ele que organiza as eleições, ele que cria as urnas, cria o software, faz a totalização, faz a coisa toda. Independente disso, você tem um órgão do judiciário, a JNE, o Jurado Nacional de Elecciones, que é o órgão que fiscaliza as eleições. Então, você tem essa dualidade que eu acho muito importante. Eu acho que realmente essa é uma falha estrutural do TSE no Brasil. Né? Se é uma coisa que pode ser criticada no TSE, é isso. De novo, eu entendo como é que o TSE surgiu em termos institucionais brasileiros, porque realmente a roubalheira antes era tão maior que o TSE melhorou muito a segurança das eleições. Mas ainda assim você tem essa crítica. O TSE é o mesmo cara que faz as eleições e o cara que julga as eleições. É óbvio que isso não é uma coisa certa. Né? Quem julga, quem diz se está certo ou errado, tem que ser outro órgão, independente de quem faz aquela coisa. Né? Então no Peru é assim, você tem a ONPE, que é a oficina que faz as eleições, o cara que realmente, né, tem o músculo para distribuir urna e fazer o software e contabilidade, coisa e tal. Lá é voto em papel, tá? Não tem voto eletrônico, mas você tem que fazer a apuração e depois que você faz a apuração, você entra as informações no sistema de totalização deles lá, que é eletrônico, e faz a totalização no final, né? Chega nesse resultado aqui, que é o resultado temporário aqui das eleições lá no Peru, né? Repara que já está vários dias, aliás, nesse nível aqui de 93%, não sai nenhuma outra totalização, justamente por causa dos questionamentos, né? Mas aí você tem uma coisa bacana. Por quê? Porque o pessoal, se está achando que tem fraude aqui, pode recorrer ao JNE para, eventualmente, até anular as eleições se tiver realmente fraude, né? E, bom, estão acusando um monte de coisa, né? Então, falo aqui que tem uma diferença de... Primeira coisa, o pessoal coloca aqui que, embora tenha uma diferença de 13 mil votos, muito provavelmente o Porky, que é o Lopes Aliaga, que é o prefeito de Lima, que é o cara da direita, provavelmente ele vai ganhar, tá? Porque
diferença é muito pequena agora e só vai entrar votos agora de lugar da direita, né? Mas tem outras coisas falando aqui, ó. Estão dizendo aqui que uma das acusações que eles fazem é que existiriam zonas eleitorais fantasmas, que o pessoal inventou zonas eleitorais no número 9.000 e não sei quanto, e essas zonas não existem na verdade. Olha, se for isso, é muito fácil identificar o problema, cortar esses votos fora, porque, né, não tem a zona eleitoral ali, não existe, então não é legítimo, né? Me custa crer que o pessoal cometeria uma fraude tão óbvia assim, uma fraude tão fácil de identificar, né? Porque, né, fraude fácil de identificar é identificada, né? Então, assim, eles estão acusando isso, de haver essas zonas eleitorais, um monte de voto, não sei o que lá, que estaria ajudando o cara da esquerda, né, o Roberto Sanches, né? E outra coisa que eles estão dizendo aqui é que as urnas têm horário de abertura impossível, porque instalou a mesa de sufrágio às 12h30 da manhã, né, que seria meia-noite e meia, né? Estranho, 1h58 da manhã. Eu não sei como é que é o processo lá no Peru, né? Mas pode ser que a urna seja ligada realmente mais cedo para preparar para a votação, né? Não dá para saber. Dizer que isso aqui é prova de fraude? Não, não é prova de fraude. Assim, é uma coisa que pode ser investigada, mas não é prova de fraude isso daqui, né? Outra coisa que eles colocam aqui, o promotor público interviu na ONPE, né? Buscando boletos que desapareceram, porque parece que houve perda da cadeia de custódia. Isso aqui é uma coisa séria, tá? O que é a perda da cadeia de custódia? Quando você fecha a urna, fecha a votação, você sela aquilo ali e vai para a totalização. Se em algum momento aquilo some do controle e depois volta, você perdeu a cadeia de custódia. E realmente pode ter sido adulterado, pode ter sido falsificado, pode ter sido colocados outros votos, né? Encontraram material abandonado em Surquilho, uma cidadezinha lá no interior, encontraram as urnas com votos jogadas no lixo, né? Então, isso aqui é uma coisa séria, mas aí que tá. Anular a eleição por isso é uma coisa meio complicada, tá? Porque toda eleição tem problema. Sempre vai ter uma urna que dá defeito, sempre vai ter uma urna que perde, que se perde. É simplesmente um processo grande demais. O Peru tem 20 milhões de pessoas, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Num processo tão grande desse tipo, sempre vai ter algum detalhezinho. Você não pode anular uma eleição porque teve algumas urnas que caíram no coisa. Até porque, se você pegar todos esses votos aqui, não faria diferença no final, no resultado final da eleição. Então, ou seja, tem que tomar muito cuidado com isso. É lógico, não estou dizendo que não tem que investigar, tem que checar, até para ver se não houve outros casos, porque se isso daqui é um sintoma de algo que aconteceu várias vezes em vários lugares, aí a coisa muda de figura. Mas, em princípio, o fato de terem encontrado votos no lixo não quer dizer necessariamente que tenha havido fraude, né? Enfim, tem um monte de acusações de fraude aqui e tem, lógico, o pessoal dizendo que precisa auditar o software da ONPE. Cadê o código-fonte do software da ONPE? Eles não tem urna eletrônica lá, tá? Eles estão falando do software de totalização. E aí que eu falo para vocês o problema. O pessoal aqui vive falando assim, não, a gente só quer o voto auditável. Não, meu amigo, no momento que tiver isso, vocês vão pedir o software da totalização, vão reclamar de não sei o que lá. Não tem jeito. Essa desconfiança de eleição é motivada simplesmente pelo desejo de não perder a eleição, né? Então vai sempre ter reclamação de qualquer coisa. O sistema do TSE, da urna, é muito bem feito, é muito legal, funciona muito bem. Não vou dizer que é perfeito, perfeito não tem nada, nada é perfeito nesse mundo. Mas é muito razoável, né? E lógico, se surgir uma fraude, vai ser uma fraude óbvia, como essa daqui que o pessoal está falando, de zonas eleitorais que não existem. Se isso aqui se confirmar, realmente é um problema sério, mas é só você tirar essas zonas, também não afeta muita coisa. Você tira fora essas zonas e pronto, né? Não precisa contar esses votos. Agora, o pessoal está colocando aqui que não, que tem que ter uma auditoria no software, não sei o que lá. Detalhe, o pessoal que está falando isso aqui é o pessoal que vai ganhar, tá? É o pessoal da direita que vai ganhar lá, tá falando isso. Eu não entendo essa proposta do pessoal. Agora, parece que o Corveto, que é o chefe da ONPE, parece que está com a reclamação contra ele e a polícia do Peru mandou prender o cara, dizendo que que a polícia deve adotar ações para evitar que ele fuja do país e não sei o que lá. O Piero Alexandro Corveto, que é o chefe do ONPE, tá? É o chefe da pessoa que faz a eleição, não de quem julga a eleição, não do tribunal eleitoral lá, né? Aí está falando aqui, então eles estão com preocupação disso daqui. Essa aqui é a ordem para fazer para vigiar o cara para ele não fugir por causa das acusações de fraude. Vão se confirmar essas acusações ou não, eu não sei. Eu acho que o pessoal está meio desesperado com essa história de forma
indevida. Mas vamos aguardar o final disso daqui, tá? Vamos aguardar o final dessa onda toda aqui. Se tiver fraude, vai ser descoberto, porque o desenho deles é melhor do que, por exemplo, o desenho aqui no TSE, que é a Justiça Eleitoral independente do órgão que faz a eleição. Aqui no Brasil, a gente viu um problema desse. O Alexandre de Moraes não quis investigar o radiolão. O radiolão era um problema óbvio, era um problema claro. Né? E por que não foi investigado? Ah, não, porque o Bolsonaro não importa, o Bolsonaro tem que perder. Né? O dedão na balança que teve aqui muito forte, realmente. Então, essa é a situação lá do Peru. Vamos ver o que vai acontecer. Há, inclusive, gente falando em anulação da eleição. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não. Obrigado por assistir.